Sol ingressa no ordeiro, disciplinado, responsável, exigente e austero signo de Capricórnio no dia 22 de dezembro, iniciando o verão, né, o solstício de verão pra gente aqui do Hemisfério Sul, marcando também o período dos aniversariantes do signo, portanto, felicitações a todas as pessoas de Capricórnio. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E a gente está chegando num período em que começa a finalização da roda do ano. Então, portanto, eu vou deixar aqui mais uma vez o vídeo do momento em que o Sol ingressou em Áries para a gente ver o que estava desenhado, quais eram os potenciais energéticos e o que a gente precisa fazer neste movimento de finalização que começa a partir de agora. Vamos falar mais uma vez sobre os temas que o Sol representa, né? O centro do nosso mapa natal. Tudo começa a partir do Sol. É o Sol que anima os outros pontos do mapa, né? Revitalizando todos eles, energizando, trazendo um fluxo de vida, trazendo aquilo que é o mais próximo que a gente consegue chegar da nossa real essência segundo a astrologia. Então ele representa as nossas características mais interiores, né? O que eu chamo de essência solar, que à medida que a gente vai vivendo, vai trabalhando aí as expectativas, né, as habilidades, porque ele também representa os nossos talentos natos, as características que a gente veio desenvolver de uma forma geral. A gente fala que irradia o brilho, faz esse movimento, né, de irradiar de dentro para fora, porque a gente tem que fazer esse esforço de deixar a nossa essência interior, né, o nosso núcleo ali, seja transparecido para fora, porque esse é um dos principais desafios de todos nós, independente da posição do Sol, independente das casas, aspectos, o que tiver acontecendo com ele, independente disso, ele quer brilhar, ele quer irradiar. Similar ao Sol que aparece no nosso céu, né, diariamente, emitindo luz, calor, né, gerando energia, fazendo com que a vida aqui seja possível e independente do que está acontecendo aqui embaixo. Então é nesse sentido que a gente tem também no Sol astrológico essa essência, essa força, essa vontade de chamar a atenção pelas características individuais, o universo à parte que cada um de nós somos, né? Então trazendo isso à tona, né, a gente percebe que existe uma vastidão muito grande que está tudo dentro de nós. E o trabalho é de cada vez mais mostrar isso e assumir o lugar do nosso Sol, né? Assumindo o nosso lugar no mundo de fato. E como eu sempre gosto de lembrar, quando o Sol muda de signo, é como se ele vestisse uma outra roupagem. Mas o nosso Sol permanece o mesmo, ou seja, quem é do signo de Câncer, continua do signo de Câncer. Quem é de Sagitário, continua Sagitário. O que acontece é que coletivamente, ou seja, no mundo, né, nesse contexto que a gente está inserido, a gente passa a receber essas irradiações do Sol passando no signo de Capricórnio a partir do dia 22. Por mais que a gente tenha ali o nosso signo de nascimento, de acordo com o mapa de cada um, com as configurações ali, a gente vai ter que trabalhar conforme o que o Sol está emanando, né, está irradiando para nós no sentido coletivo. Então todo mundo vai ser tocado de certa forma por essa energia do Sol em Capricórnio e é por isso que a gente precisa abrir a nossa mente, né, ter uma consciência maior em relação a cada um dos signos e o que ele representa. Dizem por aí que o Capricórnio é o diabo em pessoa, mas será que é isso tudo mesmo? Será que é assim, de acordo com esse estereótipo que a gente tanto ouve falar? O Capricórnio é um signo regido por alguém muito conhecido aqui do canal, que é o Saturno, né? Esta consciência que eu falo tanto, que a gente tem trabalhado e tem que continuar trabalhando a partir de 2024, né? Mas ele traz as exigências, a rigidez, a responsabilidade. O Capricórnio recebe tudo isso e precisa trabalhar. Quem é do signo de Capricórnio não tem como fugir
fugir da égide de Saturno, das energias que o Saturno cobra. Então é muito importante entender não só as características dos signos, né, que a internet está lotada deles, mas também o que o planeta que rege aquele signo tanto deseja, né? Parece muitas vezes a mesma coisa, mas não é. Tem algumas diferenças. O Capricórnio é conhecido por ser rígido, né? Ordeiro, disciplinado e responsável demais. Agora, todo mundo já tá aí, mas eu não sou assim. Isso vai depender sempre do grau de consciência, como eu sempre falo aqui, principalmente de como a pessoa tá trabalhando essa energia, porque existe o polo positivo e o polo negativo sempre. Então, se a pessoa não tá indo bem, né, de acordo com isso que o signo dela pede, é preciso assimilar isso e trabalhar, porque como eu falei lá no início, são essas as habilidades que o Sol quer desenvolver e a gente não consegue fugir delas. Para mudar o mapa, teria que nascer de novo em outro dia, em outra época, com outra energia para conseguir sair ali daquilo que o signo traz, porque muita gente não gosta disso. Então é muito importante também manter a mente aberta para isso e trabalhar positivamente, tentar, né, positivar o signo ali, as energias que o Sol pede, porque isso é muito importante para ele. Enquanto não entender isso, né, enquanto a gente fica brigando, perdendo tempo, tá desperdiçando tempo e tá desperdiçando energia. Então é por isso que é muito importante considerar os temas ali que estão influenciando o Sol e tudo que tem ali. Como eu já falei umas 3 vezes só nesse vídeo. Ele também é realista, né? Como é um signo que está muito focado em materializar resultados, a materialidade, né, a concretização das coisas tem muita importância. Por isso, se torna pragmático. Muita gente acaba entrando no pessimismo, mas isso eu vou falar daqui a pouco no negativo do signo. Então, esse pragmático nada mais é do que olhar a realidade como ela é, a própria realidade, vale sempre lembrar, para aproveitar, para a partir dali você ter um norte, uma direção do que precisa ser feito. Ele é profissional, né, ordeiro, disciplinado. A principal energia dele é para materializar resultados duradouros, coisas que perdurem, né, que sobrevivam ao teste do tempo, ao teste de Saturno. Aquilo que o Capricórnio constrói, se constrói com bases sólidas, com responsabilidade, seguindo muito bem as etapas, dificilmente vem abaixo e fica para as próximas gerações. Isso é uma das maiores, vamos dizer assim, preocupações do signo, né? Deixar um legado, deixar uma herança para quem está chegando ali, quem vai suceder, na verdade, aproveitar de algo tão sólido que nem mesmo o próprio Saturno consiga abalar. E é daí que vem a ambição, que todo mundo fala, Capricórnio é ambicioso, quer passar por cima de todo mundo para realizar. Essa ambição é de manifestar algo tão concreto, né, tão sólido que dificilmente seja abalado. A ambição, na verdade, é algo que positiva, na maioria das vezes, se souber trabalhar, requer, né, que saiba trabalhar para aproveitar melhor aí, para utilizar essa energia de forma positiva. Também a gente traz a analogia de como se fosse uma subida, né? Uma escalada da montanha, que é representada pela cabra montanhês, que é um símbolo desse signo, né? Então é aquela cabra que consegue escalar as montanhas. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver que parece quase impossível o que essa cabra faz para subir os pontos mais íngremes ali das montanhas, e ela que representa o signo de Capricórnio. Então tem muita dessa energia da escalada. Eu sempre dou esse exemplo, né? A gente, para fazer uma escalada, tem que planejar, tem que ver muito bem onde os marcos vão ser fixados, onde a gente vai passar a corda, quem vai primeiro, quem não vai, dar o suporte para quem está vindo atrás, né? Então pensem nessa questão do legado, né? Não é só aquilo que a gente faz por si, mas também naquilo que a gente está deixando para quem está vindo depois. Então é muito importante todos esses símbolos do signo de Capricórnio. O signo também representa, né, instituições, governos, ordens instituídas, né? Prédios, montanhas, grandes construções, empresas, empreiteiras, tudo que tem alguma dessas energias, como eu falei, de construção,
Então, construtoras tem muito a ver com o signo de Capricórnio, não quer dizer que toda construtora seja capricorniana, não é isso. Mas quer dizer que carrega ali essa energia para o bem ou para o mal. Vamos lembrar da polaridade, né? Então, se faz muito bem feito, né, planejado, usando os melhores materiais, né, dando o melhor de si, isso é até um exemplo aqui que pode ajudar muita gente. O prédio construído vai durar ali, sei lá, anos à frente, né? Pode acontecer o que for. Vamos pensar naqueles prédios do Japão que são tão bem construídos, já prevendo os tremores que quando eles balançam nada acontece. Tem uma tecnologia ali, é claro, mas isso é uma forma também da gente ter uma visão, aplicar essa visão. E o sentido de chegar no alto da montanha e ver o mundo lá de cima. Ou seja, a gente adquire uma maturidade, a princípio, não quer dizer que todo mundo é assim, que possibilita a gente tomar decisões mais sábias a partir dessa escalada, né? Que a gente também está andando ao longo do tempo aí no nosso mapa. Cada etapa da vida a gente está numa fase ali do mapa, num ponto ali do mapa. E quando a gente chega no Capricórnio, né, que a gente vai ver daqui a pouco, é o ponto mais alto do mapa, é o ponto que a gente deveria estar já com uma bagagem boa o suficiente para a gente aprender a tomar melhores decisões. As decisões serem tão assertivas, daí muitas vezes vem a exigência de Saturno, de cobrança e tudo mais, que dificilmente a gente erra, né? Não é aquela coisa de bater a cabeça, de ficar quebrando a cara para aprender. A gente já entendeu o caminho, já sabe como fazer, as etapas a serem seguidas e a partir dali a caminhada parece ficar mais fácil. E ele marca o solstício de verão pra gente aqui do hemisfério sul, né? Ou seja, no dia 22 a gente tá oficialmente na estação do verão, no hemisfério sul, o inverno. Então a gente já tem uma mudança, né, de estação, uma mudança no posicionamento do céu, né, que o momento ali do solstício muda o céu, o dia passa a ter maior duração, que é o verão. Então a noite é um pouquinho mais curta em relação ao dia, a gente recebe mais luz solar então, e a partir dali a gente começa a descida em direção ao novo ano astrológico que vai acontecer em março de 2024, e mais pra frente a gente vai falar disso em outros vídeos. Ele é do elemento terra, né? É o primeiro signo do elemento terra, inclusive, ou seja, é o que inicia esse movimento, né? Essa energia do terra, que são signos ligados à materialidade, à concretização, à realização. De onde vem o pragmatismo, de onde vem o senso de realidade, de concretitude, vem exatamente do fato de ser um signo de terra e também da regência de Saturno, é claro. Então tá focado, né, quase que 100% ali no material. Quer dizer que Capricórnio não é espiritual, que não se liga a aspectos como arte, é mais sutil? Claro que não, isso não existe. Isso é uma visão que eu vou chamar de rasa, né, baseada ali só no estereótipo do signo. Mas, a princípio, a força maior é para os elementos, né, para as características do mundo da matéria, sim. Tudo isso é muito importante. Mas o Capricórnio vai ter espiritualidade, como qualquer pessoa, né, de qualquer outro signo. Senão vocês vão vir aqui falar que só pisciano é espiritual agora, né? Não é possível que eu vou ouvir isso aqui depois de quase 2 anos aí de trabalho. Brincadeiras à parte, o signo de Capricórnio, então, tá voltado para materializar resultados e resultados, vou repetir de novo, que durem, que sobreviva ao teste do tempo. Daí também é que vem a disciplina, a ordem, né? Essa necessidade de controle, que passa muito pelo Saturno, mas que envolve essa energia do signo. E se não fizer desta forma, dificilmente os resultados são garantidos. Pessoas que têm o signo de Capricórnio forte no mapa têm que trabalhar a ordem, a disciplina, mas também tem que trazer uma maleabilidade que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí eu falo muito desses aspectos e todo mundo fica assim, mas o Capricórnio é só isso mesmo? É só responsabilidade? É só maturidade? Só representa austeridade, essas coisas? A gente precisa entender que quando a astrologia surgiu no nosso mundo, ela surgiu mais ou menos ali, lá pro hemisfério norte, né? O zodíaco natural ali dita que no momento do signo de Capricórnio tá começando o inverno, ou seja,
a estação mais difícil de se trabalhar, porque não é como o nosso inverno aqui, né? Nos trópicos, que é mais ameno, apesar de fazer frio em certas regiões do país, mas o frio extremo, aquele frio que gela, né, de neve, de congelar, requer que as pessoas se preparem de uma forma diferente para enfrentar os próximos 3 meses. Essa é a responsabilidade que o signo de Capricórnio carregava. Então, quando a astrologia era o calendário, já se sabia que precisava ter as provisões. Então, daí vem o aspecto de administrador dele também, né? Porque precisa administrar os recursos, precisa administrar pessoas. Muitas vezes vai liderar, né, a sociedade ali em direção a esse período difícil, desafiador do inverno. Então é muito importante que se entenda que a responsabilidade, o ar sério, rígido, né, às vezes até dito como frio, vem exatamente dessa importância. Porque a gente enxerga a astrologia como se fosse apenas pessoal, e não é. É muito importante, o autoconhecimento tem tudo a ver com a astrologia em si, mas lá atrás ela era um calendário que indicava como que a sociedade tinha que se comportar de acordo com cada um dos signos e de acordo ali com cada uma das estações. Então é por isso que a gente tem também essas energias e a gente recebe, cada um de acordo com o seu signo, aí as energias pertinentes também a essa roda zodiacal, como eu gosto de chamar. Ou seja, né, sem ordem, sem planejamento, sem disciplina, sem responsabilidade, sem maturidade, né, sem entender que é preciso o tempo, né, respeitar o tempo das coisas, o tempo de Saturno não é o nosso tempo, tudo desmorona, tudo é muito frágil, tudo é erguido em bases muito fracas e acabam desmoronando tudo aquilo que a gente quer edificar. Tem esse sentido, né? É como se realmente a gente estivesse construindo algo que muitas vezes pode ser de fato uma construção mesmo física, mas a gente está construindo algo que somos nós mesmos. Então essa energia do Capricórnio é para que a gente se estruture, né, internamente e tenha cada vez mais resultados positivos, alcançando cada vez níveis mais altos, né? Patamares mais altos. Tem um forte senso de justiça, né? Às vezes até tem um punho de ferro em cima disso, porque não tolera injustiças, mas também tende a ficar um pouco fechado nisso, né? O negativo do signo que eu já vou falar, já falei isso umas 3 vezes. Na oposição está o signo de Câncer, né? O eixo Capricórnio-Câncer é o eixo que trata da memória, da ancestralidade, da tradição, daquilo que a gente herda. O Câncer está na base do Capricórnio, então não dá para ignorar, às vezes ficar só objetivo demais, né? Focado em tudo que eu falei, que é representado pelo elemento terra, se não trouxer essa suavizada, né? Dar uma empatia, uma sensibilidade que o Câncer pede. O Câncer fala muito sobre a memória, é muito ligado à família. O Capricórnio tende a ser muito voltado para o tradicional, né? Porque é a energia que vai zelar pelas instituições, pela ordem instituída, e ali na oposição, o que assombra ele são essas memórias familiares, né? Essa ancestralidade, o lar. Então tudo aquilo precisa ser muito bem estruturado, criar bases sólidas, porque o Câncer é o que é a vida privada, é aquilo que a gente recebeu no passado, e o Capricórnio é aquilo que vai ser mostrado na vida pública. Quando a gente tem um mapa natural, essa é a ordem. O Câncer é o fundo do céu, ou seja, o lar, a família, as origens, a base, e o Capricórnio é o que está lá em cima, é o que está exposto, é o que todo mundo vê. Então é por isso que a gente fala, quanto mais a raiz for forte, profunda, né, for bem trabalhada ali, for bem arraigada, melhor é a sustentação da copa da árvore. Então a árvore fica o tempo todo exposta, né, a gente vê o tronco, os galhos, as folhas e flores, mas a gente pouco enxerga a profundidade e a força das raízes. Então é nesse sentido que a gente precisa trabalhar esse polo, né, esse eixo de Capricórnio e Câncer para estruturar cada vez melhor. Se um não tá bem, né, se o Capricórnio não entende o Câncer, para quem é do signo, dificilmente essa sustentação lá em cima tá boa, né, tá estruturada. Então é preciso rever isso. E também, para não ter essa rigidez, essa secura, essa austeridade, muitas vezes que vem do Saturno,
que é um velho sábio ali, um eremita muitas vezes, representado assim. Então essa sensibilidade precisa ser complementada para o Capricórnio não perder a mão, não ficar embrutecido demais, né? Enrijecido demais, preso ali nas próprias limitações. Ou seja, no negativo, o signo é rígido demais, né? É austero demais, ou seja, foca só naquilo que precisa e acha que tudo é supérfluo. Tem esse sentido também, tá? Por isso que eu falei, é preciso incorporar uma subjetividade, né? Equilibrar isso com artes, muitas vezes, com coisas que são mais emocionais até. Porque se o Capricórnio for forte demais no mapa, a pessoa às vezes nem lida com o emocional, cria ali uma barreira. Eu falo isso sempre que a Lua tá no signo de Capricórnio, tenta ali erguer uma barreira, porque o Saturno é controlador e o signo recebe essa energia. O Saturno tem um medo, né? Então, quanto mais controla, acredita-se que pode fazer disso uma forma de vida, então tem que ter o controle sobre tudo e sobre todos. Acima de tudo, sobre si mesmo. Então, aquela pessoa que não abre, né? Ela não se solta, ela tá o tempo todo ali numa rigidez, parece realmente que ela tá engessada, endurecida, porque ela não se solta, ela pensa que se ela se soltar é uma fraqueza, que, sei lá, que ela vai perder a autoridade que é muito importante para esse signo, né? Então é um signo que é controlador. E o controle é uma doença porque a gente não controla absolutamente nada. As coisas acontecem à revelia nossa. A gente tenta fazer um esforço, tenta ordenar, tenta colocar uma ordem ali, mas isso é uma tentativa. Quanto mais a gente entende que não há controle, melhor a gente tende a fluir. Né? Principalmente agora que a gente está nessa fase de transição que eu tanto falo aqui, e eu preciso fazer esse parêntese, porque quanto mais enrijecido nessa ideia de manter o controle, né? Espremer as coisas, ou seja, eu não posso perder o controle sobre aquilo, sobre tudo, determinadas áreas da minha vida, porque senão eu tô ferrado. Então, quanto mais a gente aperta, mais escorre entre os dedos. Esse é o sentido. E o Capricórnio precisa aprender isso, porque se não aprender, vai ser difícil a convivência e pode sim acabar de forma isolada, né? Ou é do meu jeito ou não é. Então, o controle, essa doença do controle, ela é muito forte. Então, é muito, muito importante que se reflita sobre isso. E não é só as pessoas do signo, não. Todo mundo tem Capricórnio no mapa. Ou seja, em determinada casa, em determinadas áreas da vida, todo mundo é um pouco controlador. E quanto mais a gente entender que não é possível controlar, que a vida tem uns fluxos aí que tá muito além do nosso controle, né? Afinal, quem sabe a hora que vai morrer? Melhor a gente lida com essas energias, com essa dureza que o Saturno traz para o signo. Como eu falei, né? Sente que há responsabilidade nas costas. Então aquela pessoa que mesmo na adolescência, ela não se permitiu, ela estava focada em estudar, ela estava focada em já se formar, em ter uma profissão, né? Às vezes falando de herança, herdou negócios aí de família e já foi jogada ali em posição de administração desde cedo. Então ela não se permitiu brincar, aprender, se divertir, meter o louco, como a gente fala na internet, né? Ou seja, fazer as loucuras da adolescência e depois, quando chega uma determinada idade, principalmente no primeiro retorno de Saturno, que é muito importante para esse signo, essa pessoa tende a ir para o lado oposto, né? Ver que a vida passou, né? Traz todo esse sentido do tempo em que não aproveitou e agora quer correr atrás do prejuízo. O outro extremo também é verdadeiro, né? Então a pessoa que vinha desregrada demais, ela quer colocar tudo ali, trazer o pulso firme do planeta que rege o signo e colocar tudo em ordem. E às vezes vai perceber que isso é um desafio muito grande. Esses são os extremos do signo quanto mais a gente entender o negativo, que é essa responsabilidade que pesa nos ombros, né? Quanto mais entender que não é responsável por nada além de si mesmo, melhor vai ser. Porque às vezes fica carregando todo esse peso da tradição, das instituições que precisa preservar, que precisa conservar, e não vive
não entende que cada um de nós só é responsável pela própria vida e de mais ninguém. Então, aquilo que eu falei sobre administrar os recursos, né, mesmo para quem está à frente de empresas e que se sente nessa posição, é importante considerar também isso como um polo negativo. Assim como a ambição. Vamos falar sobre ambição bem rapidinho. Ambição no sentido de realização, de materialização, de concretizar o melhor resultado possível, todo mundo precisa de um pouco. Agora, quando ela fica negativa, né, quando ela não é suavizada pelo câncer que está na oposição, com a empatia, com a sensibilidade, o Capricórnio sim passa por cima de tudo, porque ele entende que ele precisa realizar aquele resultado a qualquer custo. Então é muito importante refletir sobre isso, como lida com a própria ambição. Às vezes essa ambição, como a gente precisa de dinheiro para fazer tudo nesse mundo, essa ambição vai te movimentar para buscar esse dinheiro a qualquer custo. Assim como também muita gente que já vai para o outro lado entende que a materialidade é uma passagem, né? E entra numa de austeridade, então vira uma espécie de monge aí andando pelo mundo. Tem só o necessário, consome só o extremamente o necessário, acha que tudo é supérfluo, não aprecia nem o que há de bom na materialidade. Então, são pontos aí que precisam ser pesados. Como eu sempre falo, né, o caminho do meio é um ensinamento do Buda ali para a gente equilibrar os polos e viver, né, de acordo ali, viver uma vida mais plena, por assim dizer. Do lado extremamente ambicioso não é bom, nenhum dos extremos é, né? Mas também no extremo de miséria, de pobreza, também não há fluxo de vida, né? Não é para isso que a gente veio aqui, e a gente veio aqui para se realizar, e se realizar passa também por viver bem o lado material, querendo ou não, porque senão a gente tava lá no espiritual já, não precisava vir pro plano denso. Então vamos colocar as coisas como elas realmente são. A materialidade é importante, principalmente porque aqui a gente está neste momento, a não ser que você esteja me ouvindo aí do astral, o que eu acho bem desafiador, mas é uma possibilidade. Mas se a gente está aqui, a gente precisa aprender a trabalhar com esses temas, fluir, né, no sentido mais amplo aí da palavra. E um outro ponto em que o negativo pega muito forte é essa coisa da tradição. Eu falei que representa as instituições, e as instituições são constituídas de pessoas a princípio. Então, quando a gente decidiu que ia se organizar do jeito que a gente tem a nossa sociedade hoje, com estruturas de poder, instituições e tudo mais, tudo aquilo ali foi uma decisão coletiva, ou seja, de um bando de gente se uniu para criar a estrutura que a gente tem hoje. Só que essas instituições, elas ganharam uma importância tão grande que elas deixaram de zelar pelo indivíduo, pela sociedade, né, pelo bem comum ali, e passaram a servir a si mesmas e aqueles que representam. Então a gente fala dos governos, os governos não estão mais interessados nas necessidades individuais das pessoas. A instituição se tornou tão maior do que aquele coletivo em que ela representava, que agora ela só zela por si. Então é por isso que o movimento de Plutão, que está finalizando o trânsito desde 2008 em Capricórnio, expôs tudo isso. Mostrou que aquilo que a gente tinha como o ideal de civilização não tinha nada disso, né? Era tudo ali uma grande farsa, né? Pelo menos da forma como está constituído hoje, foi tudo uma grande farsa, está tudo exposto para quem quiser enxergar. Só que o que existe no mundo atualmente é uma força enorme, inclusive de grandes volumes, né? Quantidades voluptuosas de dinheiro para se manter a ordem das coisas como ela está. E é aí que o Capricórnio entra no negativo, porque se foi gerado uma instituição que deveria zelar pelas pessoas, pelo bem comum, pela justiça, né? Que eu falei, tem um senso de justiça, e a instituição se perverteu a ponto de zelar só sobre si, a gente está no negativo do signo, e é por isso que o trânsito de Plutão está sendo tão importante e tão impactante no nosso mundo. A casa natural do signo de Capricórnio é a casa 10,
né? É a casa ali que eu falei para vocês que é o ponto mais alto do mapa. Então ela está relacionada à vida pública, à carreira, à profissão. Carreira não só no sentido corporativo da palavra, mas no impacto que a gente causa no mundo, a forma como a gente atua e no legado que nós vamos deixar, assim como a vida pública, o social, tudo ali é muito importante nesse sentido, é onde a gente vivencia esses temas e é por isso que eu falei que quanto mais sólido for a nossa base, melhor vai ser a nossa vida lá fora, né? Então, a gente observa que pessoas que não tiveram uma infância muito boa ali, muito estruturada, por qualquer motivo que seja, porque senão esse vídeo aqui vai para mais de 1 hora, elas têm dificuldade de lidar com a vida pública, de lidar com o profissional, não conseguem se posicionar direito, tem uma insegurança muito grande. Ou seja, né, o prédio ali é facilmente abalado. Então é por isso que a gente precisa trabalhar esse eixo e entender que a casa 10, que seria o ponto mais alto do mapa, né? Vamos pensar na escalada, a gente chegou no ponto mais alto do mapa e a gente está vendo tudo lá de cima. É o momento que a gente pode tomar as decisões. Toda vez que a gente está na casa 10, por isso que tem esse senso de profissional, né? Da gente ter uma espécie de calma para lidar com as situações. Os bons profissionais são aqueles que têm calma, que têm, né, que confiam ali na sua experiência, na sua expertise, então eles conseguem ter um pouco mais de calma para tomar as decisões mais assertivas possíveis. Quem está aprendendo muitas vezes se desorienta, mas quem já está nesse ponto, quem está assimilando, principalmente o que eu estou falando aqui sobre o signo de Capricórnio, já entendeu que pode se posicionar, se colocar num lugar muito diferente do que pode estar hoje. Então são níveis de consciências que a gente pode adquirir e isso transforma, né, muda completamente o jogo a partir do momento que a gente vê as coisas dessa forma. Mais uma vez, é como se a gente tivesse chegado do alto de uma montanha, de um prédio, de um mirante, seja lá o que for, estamos olhando a situação de cima. Ou seja, a gente não está mais inserido dentro da situação, a gente vê de fora e a partir dali a gente consegue tomar outras decisões que vão resultar, muito provavelmente tendem a dar resultados duradouros. Bom, então eu falei bastante do signo de Capricórnio, né? E sempre vem aquela pergunta: ai, Cláudio, mas eu não conheço o mapa, como eu posso utilizar isso? Muito simples. Onde na nossa vida a gente está precisando estruturar melhor, né? Ter mais ordem, ter mais disciplina. Ali pode estar o signo de Capricórnio. Ou seja, se a coisa está bagunçada em alguma determinada área, pode ser, né? Tudo vai depender do mapa, como eu sempre falo aqui. Pode ser que aquela energia que indica que precisa de disciplina, que ali precisa de estrutura, que ali precisa de se responsabilizar. Não é culpa, né? Vamos lembrar sempre, não tem nada de culpa, não trabalho com culpa. Culpa é uma grande forma de manter as pessoas controladas, manter as pessoas apequenadas e que deixam as pessoas na mão de outros aí. Mas aqui a gente não trabalha com culpa, mas quando eu falo que é responsabilizar, é chamar para si o poder. Saber que o poder está na mão de cada um de nós e não na mão dos outros, de sei lá, de quem quer que seja, de governo, de instituições qualquer, para não ficar aqui citando. Mas o poder está na nossa mão, na capacidade da gente falar, não, eu vou mudar porque eu quero mudar e depende de mim, eu sei que depende de mim, não depende de outros. Então eu preciso ir lá e me responsabilizar. Então é nesse sentido. Então áreas da vida em que eu preciso fazer isso. Ou administrar melhor os recursos. Às vezes, por exemplo, tem Capricórnio na casa 2, tem que ter uma certa disciplina com o dinheiro, porque senão não vai fluir, não vai funcionar. Então são exemplos aí que podem ser considerados. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Então essa é a mandala do momento em que o Sol ingressa em Capricórnio, né, marcando o solstício de verão para a gente do hemisfério sul, o momento de finalização da roda zodiacal, a roda do ano aí, que vai durar até Áries, né? Então a gente tem agora Capricórnio, os últimos 3 signos, Capricórnio, Aquário, Peixes, até que o Sol ingresse em Áries, e aí sim inicia o ano energeticamente de 2024. No momento do ingresso, o Sol está aqui a 0 graus, vai acontecer à 00h27 do horário de Brasília, do dia 22 de dezembro, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Então a gente já observa que o Sol já ingressa em Capricórnio, passando a irradiar os temas que ele representa, mas também formando uma conjunção com
o Mercúrio, né? Então favorecendo muito esses temas aí do Mercúrio, trazendo muita clareza, trazendo muita iluminação, conforme eu tinha dito na agenda estelar, que a gente pode aproveitar não só para expor aquilo que a gente está pensando com maior clareza, com maior, né, trazendo mais brilho para a nossa comunicação, desde que a gente esteja antenado aí ao movimento da retrogradação e também dessa luz toda que o Mercúrio vai receber. Ajuda também o Sol a comunicar essas novas energias que ele está recebendo, irradiando a partir do signo de Capricórnio. Então é um momento muito interessante que a gente precisa considerar, né? A energia é muito forte aqui, principalmente nessa parte de baixo da mandala, né? Vai acontecer um ingresso, né, uma mudança que a gente vai ter para o solstício, que muda não somente a estação, né, que vai começar o verão agora, mas também muda a posição das estrelas no céu. Para quem observar o céu já vai ter notado uma diferença. O dia também passa a ser mais longo agora, e é um ingresso em que o Sol ainda não vai ter nascido. Então, no momento que marcar essa mudança, o Sol ainda vai estar, né, para a gente aqui no hemisfério sul ainda não vai ter nascido. Isso traz um certo sentido simbólico. Talvez seja um verão menos quente, não sei. Vamos ver. Vamos ver o que isso vai trazer. Um momento ali que a gente veja menos a luz do sol, né? Já teve outras mandalas que a gente observou esse movimento e que realmente teve um impacto ali. Mas vamos, né, manter aí a mente aberta e observar. Um outro ponto é que o Sol vai fazer um trígono com a Lua, que estará em Touro, né? Trazendo também clareza, né? Principalmente porque está caminhando para a fase cheia, que vai acontecer quando a Lua chegar Câncer no dia 26. Então é muito importante trabalhar essa energia do trígono, do fluente ali, para direcionar melhor as energias daquilo que foi iniciado durante a fase de Lua nova. O que a gente quer que se desenvolva, os temas ali lunares ficam favorecidos também, traz uma maior clareza para a gente enxergar o emocional, lidar com a intuição, com a fertilidade, com o poder criador, tudo que a Lua representa, né? Essa sensibilidade mais do lado feminino, não no sentido sexual, mas no sentido de energia feminina, subjetivo, né? Intuição, tudo isso são coisas que tendem a estar iluminadas de acordo com as energias do signo de Capricórnio, é claro, onde o Sol está passando. Mas a gente pode lançar a mão disso para entender também como a gente está se sentindo. No entanto, vale aquele lembrete, por ser um trígono, não causa incômodo e a gente tem que se esforçar para trabalhar positivamente aí essa energia. Em menor grau, porque está se aproximando mais, também tem que ser considerado um outro trígono com o próprio Júpiter a 5 graus retrógrado em Touro. Então o Sol também traz essa clareza que pode ser expandida, que pode ser crescida, principalmente no sentido benéfico, desde que a gente já tenha aprendido a lidar, melhor dizendo, com o Júpiter retrógrado aí em Touro, né? Aquilo que eu falei aqui desde o início, que a gente precisava dar mais indícios, continuar acreditando, né? Mostrar que ter a fé é o suficiente, porque nós já alcançamos muitas coisas e tudo mais. Então isso é favorável aí também, é um aspecto fluente, mais uma vez, mas também vai ser favorável enquanto o Sol estiver passando em Capricórnio, mas também durante essa fase de finalização que está iniciando agora. Então a gente tem que aproveitar esses potenciais que vai durar, né, não só enquanto o Sol estiver em Capricórnio, mas também até que ele ingresse em Áries. Ou seja, esses próximos 3 meses aí dos signos, a gente precisa trabalhar com essa energia aqui, e o Júpiter tem um potencial benéfico favorável aí para a gente irradiar nosso brilho, irradiar nossa luz, também aqui, né, em trígono com o Mercúrio conjunto Sol. Os temas da comunicação, do pensamento, da fala, da escrita, trocas, comércio, que eu sempre falo aqui, tendem a ser muito beneficiados por essa energia nos próximos períodos aí. Desde que a gente entenda também que é uma tendência à finalização, a gente está terminando a roda do ano, então vale a pena aquele momento de reflexão, de ver o que precisa ser eliminado, jogado fora, né, para abrir caminho
caminho para o novo e de fato aproveitar o novo. Um outro aspecto mais forte é o sextil com Saturno a 2 graus de peixes. Então o Sol passando em Capricórnio, eu já falei bastante nesse vídeo a respeito, mas traz também a rigidez, a limitação, os rigores de Saturno, os aprendizados que a gente ainda insiste em não ter, né? Continua tentando brigar com a vida de certa forma, não reconhece o potencial que o Saturno tem para a gente desenvolver positivamente, aprendendo as lições, aprendendo a fazer de forma mais eficiente, com ordem, né, com disciplina, com responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Tudo isso para a gente irradiar o nosso brilho favoravelmente. Então vale a pena também considerar, porque senão a gente vai ficar naquela, né? Já estamos com o Sol em Capricórnio, então dá aquela sensação de rigidez já, né? Dá uma enrijecida nos temas do Sol. Com o sextil com Saturno ainda fica mais restrito, mais limitado, se a gente não souber trabalhar essa energia. Então vamos focar em aprender, em fazer bem feito, em dar o nosso melhor sempre, ainda mais durante essa fase, porque vale a pena considerar isso. O ascendente cai a 10 graus de Libra, então a gente já tem que incorporar também um refinamento para tudo isso, ou seja, aquilo que eu quero demonstrar da minha essência, do meu brilho pessoal, minhas habilidades, minhas características, seja o que for, precisam de um refinamento. Precisam também de uma certa diplomacia e harmonia. O Libra foca muito no outro, né? Então é um signo voltado para os outros e que às vezes a gente vai colocar nisso a nossa energia. É um período de maior sociabilidade porque nós estamos, né, transitando aí pelos signos que são considerados como sociais. Então o foco está nisso. O foco também está na tradição que o Capricórnio, o eixo Capricórnio e Câncer representam. Então tem que ser olhado para isso também. Mas o ascendente em Libra pesa muito para o outro. O risco aí desse período é a gente se deixar de lado para vivenciar o social mesmo e pouco importa. O Libra pede também uma harmonia, né? Uma capacidade da gente equilibrar as coisas, então tem que incorporar isso, assim como o senso de estética, de beleza, né? De aquilo que é refinado, aquilo que é artístico. E também o social. A socialização vai ser algo que também precisa ser incorporado aí nos temas solares. Então não adianta só pensar também que vai irradiar a sua luz se não considerar tudo isso. E lá no meio do céu, como bússola desse período aí dos próximos 3 meses, o signo de Câncer a 7 graus. Então, publicamente está sendo esperado o potencial de acolhimento, nutrição, né, da gente acolher para que algo se desenvolva. Essa energia solar pode ser desenvolvida a partir desses temas, mas tem que ter uma sensibilidade, uma empatia e, principalmente, isso vai ser esperado na vida pública, carreira e profissão. Então, não adianta tentar fugir. É o signo regido pela Lua que está formando o trígono ali exato com o Sol, né? Então a gente tem que considerar isso também, porque vai ser importante. Essa clareza que vai iluminar os temas lunares também vai ser esperado lá no meio do céu e isso pode ser favorável. Agora tem que lidar também com as pressões tradicionais aí do período. Já por definição, o Sol passando em Capricórnio já teria isso, né? Mas a gente vê aqui que o meio do céu está em Câncer e o fundo do céu, que representa a vida privada, o lar, a família, né? Tá em Capricórnio. Então vai se experimentar uma maior rigidez, restrição nesses temas aqui também. Então no lar aí é preciso lidar com esses aspectos mais tradicionais e na vida pública também. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Do ingresso do Sol em Capricórnio. Vamos aproveitar os próximos 30 dias com todas essas energias para a gente trabalhar e sair, né, lá na frente com algo muito bem construído em nós, na nossa essência, em quem a gente realmente é. Agora que a gente já viu a mandala, vamos partir para os pitacos astrológicos, lembrando que para isso é preciso conhecer pelo menos o posicionamento ali do mapa, onde estão os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, ascendente e meio do céu,
né, para aproveitar melhor, e também de acordo com o posicionamento da roda do ano, né, a roda zodiacal, a roda das revoluções solares, que podem trazer influências, né, dicas ali, inspirações para cada um dos signos aí aproveitar da melhor forma possível. O que eu vou falar tá desenhado na mandala lá, então aonde o signo, a casa que o signo caiu, vou considerar aqui também, além de outras coisas que eu dou uma misturada ali para dar os que eu chamo de pitaco astrológico aí para vocês. E para quem não conhece o mapa ainda, né, não pode fazer a consulta, não tem problema. Joga no Google, mapa natal, mapa astral, vai aparecer um tanto de site, escolhe o que te melhor agradar e gera ali o seu mapa para você pelo menos começar a conhecer os posicionamentos. E eu garanto que é uma jornada sem volta de autoconhecimento, de descobrir a sua essência e trabalhar isso cada vez melhor, melhorando ali o fluxo da vida. Capricórnio é o primeiro signo, né? Tá fazendo ali o aniversário, a revolução solar, o ano novo astrológico começa para você a partir do momento da revolução. Então receba esses potenciais, acolha tudo isso, porque vocês vão trabalhar com essa energia pelo próximo ano. Se fez as limpezas, né, se já está com o terreno ali preparado, abriu espaços, entendeu os comportamentos que pode mudar, vocês tendem a aproveitar melhor esse potencial que é o recebimento da energia. Às vezes, nesse princípio, a gente não sabe direito para onde... Às vezes, nesse princípio, não vai saber direito para onde está arrumando, mas já tem ali os potenciais que serão trabalhados aí pelo próximo ano. Nesse sentido, vocês precisam prestar atenção ao lar, à família, né? As pessoas ali que vocês chamam de familiares, que não necessariamente são os parentes, pode ser também, mas também aqueles que a gente escolhe como família, aqueles que a gente sabe com quem pode contar. Foquem em estruturar melhor as bases de vocês, as raízes, como eu falei muito aqui nesse vídeo, porque isso pode ajudar a potencializar as energias do ano e preparar vocês para lidar com os desafios. Lembrando que 2024 é um ano regido por Saturno, o planeta que rege o signo de vocês. Essa vai ser uma energia que vocês precisarão trabalhar aí com maior intensidade também ao longo do ano. Câncer chegou ao auge, a colheita, o momento de desfrutar dos resultados daquilo que foi plantado ao longo do ano. Se ainda não tem clareza sobre os objetivos anuais, tudo isso tende a ficar mais claro a partir de agora, vira à tona, né? Uma luz iluminando ali esses pontos que a revolução trabalhou. Então, se o resultado não foi o esperado, de acordo com o que estava desenhado na revolução de vocês, vocês ainda podem aproveitar e empregar a energia nesse sentido. Considere também a carreira, a vida pública, o profissional, carreira não só no sentido corporativo, mas como vocês atuam e da marca que deixam no mundo, né? O legado aí de vocês. Aquilo que vocês consideram tão importante, que é a memória, a ancestralidade, né? As raízes, o tradicional, tudo isso precisa ser também trabalhado na vida pública, no profissional. Quanto mais empenhar nessas energias, melhor tendem a ser os resultados. Escorpião, se passaram 60 dias da revolução de vocês, a energia começa a ficar forte, os potenciais já podem ser trabalhados. Para quem ainda não tem clareza, não se preocupe, já vai colocando as coisas, né? Vai liberando os espaços, vai fazendo a coisa fluir de uma outra forma, né? Contornando os obstáculos ali que já começam a ser desenhados para que vocês aproveitem. Pode trabalhar nesse sentido, empregando as energias e não esperar que o próximo signo onde começa a tensão anual aí para crescimento e desenvolvimento das energias. Preste atenção também nas questões financeiras, de sustento, nas crenças e nas convicções ali de vocês. Muita coisa pode ser mudada nesse sentido. É preciso considerar também os bens móveis, né? Os bens pessoais ali que podem te ajudar, assim como as convicções, transformar essas convicções muitas vezes que podem deixar vocês engessados e acabar paralisando as energias e não aproveitar os potenciais aí do ano. E a Vênus está passando no signo de vocês, o que traz também um brilho a mais, como se fosse uma pequena estrela da sorte. Aproveitem isso ao longo desse período que vocês têm somente a ganhar. Peixes, para vocês é o momento em que a energia está intensificando no sentido da finalização, ou
ou seja, é preciso trabalhar para abrir espaço, para limpar a terra, para jogar fora aquilo que não prestou, continuando, né, o movimento ali de finalização para quando chegar a revolução de vocês já receberem todos os potenciais do ano e começar a trabalhar. Nesse sentido, também foque na rotina, no bem-estar, na saúde. Dê uma atenção especial para isso, porque o Saturno caiu bem próximo ali da casa 6, então requer que vocês trabalhem de uma forma estruturada, centrada, respeitando o tempo nesses temas também, estruturando também a saúde, que pode trazer ali uma limitação do Saturno. Então vale a pena trabalhar, né? Colocar essa energia de forma disciplinada, de forma ordeira, para que vocês não sofram o negativo ali que o Saturno pode trazer. Aprendendo a estruturar melhor a vida a partir das lições que ele traz. Libra, vocês estão no período de desenvolvimento, né? Uma tensão, então a energia anual começa a crescer. Agora é o momento do incômodo que vocês precisam colocar essas energias ativamente para fluir. Não adianta mais esperar, é preciso movimentar, é preciso trabalhar para desenvolver e alcançar os resultados. Ou seja, a calmaria passou, então agora é hora de colocar tudo isso em fluxo, em marcha, para garantir que vocês tenham a realização daquilo que foi desenhado na revolução de vocês, alinhando aí com os objetivos do ano aí de cada um. Foque também na saúde física, do corpo físico, fortaleça a parte física, a parte material, também de personalidade, de identidade, né? Preste atenção na alimentação, no desgaste físico que pode trazer, invista nisso para fortalecer a si mesmo e continuar desenvolvendo a energia aí ao longo do ano. Áries, vocês iniciam um período de finalização da roda zodiacal, quer dizer que agora é o momento de refletir, de voltar para dentro, de buscar ali ver o que não deu certo esse ano, o que precisa ser jogado fora, o que precisa de abertura de espaço, né, para vocês receberem o novo. É um incômodo, é uma tensão, então dificilmente vocês conseguem ignorar. Muitas vezes a dificuldade desse período é lidar com a necessidade de estar mais quieto, mais calado ali, mais voltado para a vida interior, enquanto a gente está num período de festas, de comemoração, de muita agitação social. Então é importante também equilibrar esses dois lados. Assim como vocês precisam considerar as parcerias, os relacionamentos ali que podem ajudar, e também ter em mente os adversários declarados, né? Aquelas pessoas que vão representar obstáculos neste período de finalização. Mas nesse sentido também foque nas pessoas com quem vocês sabem que podem contar para ajudar vocês a atravessar essa fase de uma maneira mais suave. O principal aqui é jogar para fora aquilo que não deu certo esse ano, mudar comportamentos, já se preparando para a revolução de vocês. Virgem, para vocês é um momento de fluência, de energias mais tranquilas, mais calmas, né? Então às vezes vai ser necessário se esforçar um pouco mais para continuar trabalhando e desenvolvendo dentro daquilo que foi planejado, dentro daquilo que foi desenhado na revolução de vocês. É preciso colocar ativamente para funcionar, porque é um trígono, é um momento que tende a acomodar mesmo se não usar positivamente aí. Nesse sentido, vocês também precisam prestar atenção na vida privada, nos bastidores, né? Aonde vocês vão para recarregar a energia. Muitas vezes vai precisar investir nisso para continuar desenvolvendo. Às vezes a vida tá tão agitada que a gente tem que saborear aqueles pequenos momentos de tranquilidade para a gente respirar, né? Recarregar o máximo ali e continuar movendo. E também a necessidade de fugas, né? Então às vezes vai estar muito num período social em que queria estar num lugar isolado para simplesmente estar consigo mesmo ali, recuperando as energias, né? Analisando os pensamentos, contemplando, vivendo o sagrado interior. Então isso também é um ponto que precisa ser considerado, mas por ser uma fluência, pode ser que não cause um incômodo. O signo de Touro também está com essa energia fluente, que tende a acomodar, mas também precisa continuar se dedicando a alcançar os resultados, porque vocês tiveram auge no signo anterior. Então é aproveitar que a energia dá uma acalmada do ponto de vista astrológico. Não quer dizer que a vida siga esses ritos, né? Que a vida de todo mundo hoje em dia é muito agitada. Se não tiver a iniciativa
iniciativa, então se vocês não colocarem ativamente para fluir, a tendência é se acomodar. Também é preciso considerar aquilo que é necessário desapegar, né, de objetos, de medo, muitas vezes, do apego ali que as coisas materiais podem trazer, porque está desenhado ali para vocês a oportunidade de transformação, né, de às vezes passar por crises que vão fortalecer vocês para alcançar os objetivos aí do ano. Gêmeos, para vocês a energia de desenvolvimento convida vocês a toparem esse movimento de se desenvolver, de continuar trabalhando, por mais que isso não represente o incômodo. Vocês podem aceitar de coração, de bom grado essa energia, que isso vai trazer um resultado positivo na realização daquilo que estava desenhado aí durante a revolução de vocês. Então aproveitem nesse sentido. Veja também como estão as verdades pessoais, a fé, a filosofia, né? Aquilo que vocês trabalham aí de publicação, de estudos mais elevados, que pode favorecer a alcançar os resultados do ano. Se ainda não está considerando, por exemplo, algum tipo de estudo mais de um grau mais elevado, pode ser por aí que traga um resultado positivo aí no final do ano de vocês. Vocês tiveram o auge no signo anterior, então aí precisa continuar trabalhando para desenvolver e alcançar aquilo que estava desenhado na revolução de vocês aí na roda do ano. Leão também está desafiado por essa energia, precisa topar de coração, de ter boa vontade, contar ali com o entusiasmo, com a coragem para continuar trabalhando no sentido de realização, porque vocês estão há 30 dias do auge, né? Do momento ali que vocês vão ter a colheita, dos resultados, das coisas que vocês podem ou não ter alcançado e daquilo que ainda precisa ser empregado. Então muita coisa ainda pode ser feita, dá muito tempo. Vocês podem aproveitar nesse sentido e também contar com os grupos, né, com os coletivos dos quais vocês fazem parte, as amizades, para ajudar vocês nessa construção de acordo com o que estava desenhado na revolução solar de vocês, porque vocês podem ser muito favorecidos por essa energia. Então é usar isso favoravelmente para continuar abrindo o caminho e alcançar o resultado que vem no próximo signo. Aquário, vocês estão há 30 dias da revolução solar de vocês, então é muito importante que já esteja aí com o campo aberto, né, preparado para receber as novas sementes, feito todas as limpezas, jogado fora aquilo que não prestou, abandonado comportamentos antigos, porque senão nada novo surge. Vocês ainda têm 30 dias, é o popular inferno astral, então começa o movimento ali de maior tensão anual, né? A energia da revolução anterior começa a dar lugar à próxima e isso causa muitas vezes que a sensação de que as coisas não dão certo, de que nada funciona, de que tudo está muito custoso, um grande desafio, atrapalhando muitas vezes aí a energia de vocês. Então, nesse sentido, é por isso que eu sempre falo, né? Tem que ter tido a liberação, a finalização, a limpeza, quando chegar nesse momento não represente tanto assim um desafio. Foque também na diversão, nos prazeres, na criatividade, irradiar o brilho de vocês, a personalidade e se apaixonar pela própria vida, né? O romance ali por si e pela vida em si, né? Revitalizando tudo isso para que vocês façam uma revolução solar, de fato, que seja um momento novo ali para vocês aproveitarem o ano novo aí de fato. Sagitário, passaram-se 30 dias desde a revolução de vocês, ou seja, ainda estão assimilando tudo aquilo que foi recebido, os potenciais, o que pode ser trabalhado, o que vem pela frente. Eu faço a seguinte metáfora, né? É como se vocês estivessem preparando a mala ali, né, para saber o que vocês vão levar para uma viagem longa, uma viagem que vai durar um ano aí. Então, nesse sentido, se ainda não tem uma clareza de como vai ser o próximo ano aí de vocês, não se preocupe, que à medida que a energia for crescendo, vai ficando mais fácil ali de saber. Nesse sentido, comunique aquilo que você precisa, né? Às vezes as viagens vão ser viagens curtas, que podem ajudar também nesses objetivos. Às vezes a gente fica com um olhar tão fora que esquece que o entorno está cheio de coisas legais, que podem ser aproveitadas também, assim como estudos básicos, né? Vizinhança, as trocas, a interconexão, os contatos ali que podem ajudar vocês
ao longo do ano aí. Bom, então para fechar aquele recado de sempre, quem não fez o mapa, faça o mapa para começar a conhecer e aproveitar melhor tudo que eu falo aqui no canal, as energias, os pitacos, tudo depende da gente saber o mapa. Se ainda não fez o mapa, joga no Google, pesquisa mapa natal, mapa astral, o site que mais te agradar, traça o seu mapa para você começar pelo menos a conhecer os posicionamentos, né? A jornada de autoconhecimento ela é muito válida porque quanto mais a gente se conhecer, melhor a gente sai em todos os desafios da vida. Não é que fica fácil, que a gente vai tirar de letra, até parece que é dessa forma, mas a tendência é que a gente consegue saber exatamente em que ponto a gente está, em que está sendo trabalhado, o que está sendo pedido de nós em todas as áreas da vida. Isso traz uma sensação sim de fluxo, de facilidade, nada mais do que o conhece-te a ti mesmo, né? A frase atribuída ao oráculo do Delfos, mas que na verdade é do Thoth, do Hermes, né? E que traz essa sabedoria, porque quando a gente olha para dentro, quando a gente percebe o que a gente tem dentro, a nossa essência, e começa a trabalhar ali, nada mais para a gente, nada mais tira a gente da nossa rota. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber sobre a revolução solar, sobre os outros potenciais, descobrir o próprio mapa, tem um link para me chamar no Zap e marcar a sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.